Bom dia, pessoal. 5 horas da manhã, 5h15, o mais correto. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto. E eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Eu acho bastante e gosto muito da passagem que a Bíblia fala sobre o momento que Jesus se prepara, aquele momento que ele vai, momento de ministério, toda aquela preparação para uma grande obra. Jesus, ele era um moço, ele não era... As pessoas pintam Jesus aí velho. Jesus era um jovem de 30 anos, com ideias colocadas pelo Pai Eterno, com projetos. E ele sai de sua casa no momento mais difícil da sua família. E Maria, viúva, né? José havia morrido já. Naquele momento mais difícil, ele resolve sair de casa. Porque ele tinha algo grande, tinha compromisso. Deus já havia colocado no coração dele. Essa é a hora, esse é o momento que você tem que sair da sua casa para realizar o grande ide, a grande obra. E o seu primeiro ato, ele vai até João Batista, filho de Isabel, que está no Jordão. E ali ele faz o ato maravilhoso que todos nós devemos fazer se quisermos o reino de Deus, herdar a vida eterna, que é se batizar. Não há arrependimento, porque ele não tinha nada do que se arrepender, porque ele foi preparado. Ele foi preparado para aquele momento. E quando ele sai dali, já pronto, batizado, ele segue em direção ao deserto. E foram momentos muito difíceis, né, para um ser humano. Ele estava como um homem, você fala, mas assim, ele estava como um homem, sentindo as nossas necessidades. E ali no primeiro momento, né, ele começa o seu jejum. E algum tempo, né, a gente não pode dizer que foi imediato. O diabo não é bobo, não é besta. Ele é inteligente. Não foi naquele primeiro momento. Ele deve ter esperado alguns dias, afinal de contas eram 40 dias, né? E ele deve ter esperado o momento já da fome, o momento em que Jesus já estava passando uma certa vontade de comer. E ele chega para Jesus e diz, mostra as pedras e fala, transforma essas pedras em pães. Aí a gente fala, mas ele... Irmão, Jesus vinha de uma aldeia muito pobre. Jesus vinha de uma situação não muito fácil. Ele tinha perdido o pai, né? Tal. Ele tinha uma situação que não era muito fácil. Então o diabo ele se aproveita. Ele é especialista em se aproveitar de situações. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas ele vai mais além, aquela questão do ego, o eu. O que eu mais vejo é esses pastores aí da internet se aparecendo, se mostrando. O eu sou, eu posso, eu quero, eu faço. Então o ego muitas vezes fala mais alto, querer se apresentar, querer se promover. Pois é, o diabo usa muito essa situação. Até mesmo porque quando ele chega para Jesus e diz, lança-te daqui abaixo numa situação que as pessoas estavam no templo ali, caminhando, fazendo visitação. E lá em cima, na parte superior, na parte alta, ele chega para Jesus e diz, lança-te daqui abaixo. Parece até uma tentação boba. Não é uma tentação boa. É inteligente. Porque se tu imagina, se Jesus se lança abaixo, ele fala do Salmo 91, e de repente as pessoas aparam Jesus ali, os anjos chegam
né? E faz aquele paraquedas espiritual, aquela coisa linda, fantástica, né? E coloca Jesus no meio da multidão. As pessoas que estavam ali, que estavam a serviço do templo, que conhecia, né, a história, sabia quem era Jesus, sabia quem era Maria, imediatamente iria alarmar. Esse é o filho de Maria, aí, ó, esse é o filho de José, aquele que faleceu recentemente. Ó, ele aí. Tá, então os turistas, quem estava visitando ia parar para ver. Não havia essa tecnologia de hoje, mas eles iam se admirar com aquela situação. Poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tal, é o ego. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, ele não fica ali parado. Ele começa, bom, nós vamos mais além. O diabo diz, vou mais além. Quem é que não gosta de bens, querido? É o que mais se vê hoje. A gente vê nas redes sociais pessoas fazendo tudo por dinheiro. As igrejas fazendo tudo por dinheiro. Né? As pessoas vão cantar, cobram caro. Esses pregadores aí que cobram tanto. Eu quero isso, paga aquilo. Senão eu não prego. Pastores milionários que rodam de um lado para o outro com seu jatinho particular. Enquanto tem membros da igreja dele que é dizimista e anda de bicicleta. E tem outros que não têm nem casa para morar. Mas eles se exibem nas redes sociais com seus milhares, com seu dinheiro. Tenho isso, tenho aquilo, tenho tantos carros, tantas casas. Pois é, o diabo também trabalha em relação a isso. O diabo também trabalha. Durante 35 anos de pastor da minha vida, eu poderia ter muita coisa. Eu pastoreei as maiores igrejas, igrejas que rendiam, que tinham um lucro. Mas eu optei por investir em almas, em pessoas. Entendeu? Era tão interessante que uma certa vez eu estava pastoreando uma igreja muito boa, muito grande, com arrecadação muito boa. E eu levei uma pessoa para fazer uma campanha para mim naquela igreja, ele fez a campanha. Ele achou interessante, oh, que igreja bacana, que igreja grande. Ele disse para mim, se você quiser manter, quiser ficar, quiser crescer mais, todos os meses, faz uma oferta lá para o teu líder, bota no envelope lá e manda uma oferta especial lá para o teu presidente, ou compra um terno para ele. Eu não sou de barganhar com ninguém. Por isso que sou motorista de aplicativo e Deus me mantém. Nunca me falta nada. Eu não sou de barganhar. O ministério não é barganha. O ministério é responsabilidade. Então essa tentação é levada, o diabo leva Jesus e diz, olha, tudo isso eu vou te dar. Vou te dar de tudo. Mas você precisa se curvar diante de mim, se me adorar. E Jesus fala para Satanás, vai de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo sai, e Jesus termina a sua tarefa de 40 dias de jejum e oração, para que pudéssemos ser aliviados, para que pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Que você possa colocar Jesus na sua vida, em primeiro lugar, em primeiro plano, que a graça de Deus esteja presente na tua vida. Que você seja um servo abençoado, e que seja luz, e que não se deixe se levar pelas coisas do mundo, porque aquilo que Deus tem para você já está preparado para ti. Feche seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro pelas pessoas que aqui que estão comigo nessa live, Senhor, que sejam todos abençoados, que a tua graça, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de me ajudar. Não se esqueça de ajudar o reino a crescer. Isso é importante. Quando você assiste a live,
quando você compartilha, quando você comenta, você está sendo missionário. Você está ajudando o reino de Deus a crescer. Quando você espalha uma palavra tão linda, uma palavra tão especial, faça isso. Passe para outras pessoas essa palavra. Comente nas suas redes sociais, que Deus vai te abençoar. Paz. Tenha um dia tranquilo. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau.